Olá, no último vídeo eu falei, só citando, en passant, sobre a questão dos jogos, os vícios dos jogos. É uma coisa muito antiga e é uma coisa muito alienante, porque a pessoa ela está buscando uma forma de resolver algum problema, ou até mesmo nem que ela precise às vezes ganhar, mas o vício do jogo é um vício da personalidade, do ego, da competição, né? Porque quando ela ganha, ela quer continuar ganhando. Quando ela perde, ela quer continuar, descontar o que ela perdeu, ela quer ir afora. É muito interessante. Então eu recebi aqui três questões sobre isso. Eu vou responder as três questões para poder a gente conseguir colocar os transtornos e como isso poderia, de certa forma, ser resolvido. O que leva as pessoas a viciarem em jogos online? Bom, primeiro existe um processo mesmo de jogo ou de vício nas próprias redes sociais. E o que a facilidade das redes sociais proporciona é, assim, a não exposição. A pessoa imagina que não está exposta. Então tem gente que tem uma capacidade muito grande de se comunicar pelas redes sociais, mas não consegue conversar em público, não consegue se colocar, né? Então, os jogos, eles oferecem primeiro uma vantagem, todos os jogos. Eles oferecem uma facilidade. O tempo todo você entra no computador, no celular, e no YouTube, no Google, está lá escrito, é, é, não saia desse vídeo que você vai ganhar tanto. É lógico que, por que você vai ganhar tanto? Você não faz essa pergunta, você só pensa naquilo que vai ganhar, porque você quer compensar alguma coisa ligada à sua fragilidade do ego. Você se torna disponível para ser abusado, não por causa do abusador, mas por causa da sua parte interior, do problema da autoestima. Então, ser é ser percebido. Se você não é percebido desde o início, então você vai fazer concessões para poder ser aceito. E isso acontece o tempo todo. Então, entre o abusador e o abusado, porque quem que vai montar um tipo de jogo para perder? Ninguém. Ele paga um e ganha de 10. É como o banco faz. O banco existe por causa de quê? Porque a pessoa que dá cano no banco, aquele que não dá cano, paga o banco, que eles chamam de split bancário. Então aqui funciona do mesmo jeito. Já ocorreram coisas ridículas nesse sentido, como a formação das pirâmides financeiras, como a formação de uma série de outros grupos que chega num ponto que não tem. Isso, de certa forma, hoje, se as pessoas que estão vendo as notícias, acontece com a Previdência. Então, enquanto as pessoas que não contribuem para a Previdência, outros vão contribuir para receber, né? Então, em todo tipo de coletividade, existe uma lei que ela dirige a coletividade, o grupo, seja a família, seja a empresa, seja qualquer tipo de clube de futebol, de qualquer outra coisa, que é a egrégora. A egrégora está ligada num princípio básico da física, que é a teoria geral dos sistemas, que diz assim, o enunciado principal, tem outros subenunciados. A plenitude do todo não é a soma das partes, mas depende da plenitude de cada parte. Bom, isso eu poderia dizer no que eu falei antes sobre a questão da estrutura psíquica. É a mesma coisa. Então, a pessoa que é levada a jogar, ela pensa que pode ter alguma coisa mágica, assim como a pessoa que vai achar que existe sempre alguém, um mediador que vai resolver tudo para ela. Até pode existir, mas ela primeiro tem que encontrar dentro dela.
Essa que é a questão fundamental. Senão ela vai ficar sempre exibindo a sua miserabilidade, a sua escassez. Então, o princípio de escassez é que vai alimentar o jogo, a escassez, a falta de identidade. Outra questão que está colocada é mais talvez uma afirmação do que uma questão. Quando isso passa dos limites, quando o jogo, quando destrói a família e a vida financeira, isso aparece no consultório o tempo todo. Mas não aparece só para as pessoas que têm um ganho limitado, assalariado, não, aparece nas pessoas também que têm recurso. Então, tudo está ligado a esse princípio da identidade. É fundamental. Eu atendi pessoas que perderam o patrimônio todo. Mas o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa desenvolve um patrimônio e deixa para os herdeiros? E os herdeiros, então, não são incluídos no trabalho, naquela alma daquele negócio que foi criado. Então, a sucessão não é feita da parte patrimonial, ela é feita da história, como foi desenvolvido. Tem um documentário interessante no History, que pode ser acessado através do YouTube, que é o Sócio. Esse indivíduo ele tem uma consultoria nos Estados Unidos e ele tem vários profissionais de várias áreas, que é uma equipe multidisciplinar, e ele é chamado, então, para trabalhar, levantar empresas, geralmente empresas familiares. Por que empresa familiar? Porque a empresa familiar ela tem uma síndrome própria. Acontece dos herdeiros nem sempre ser os melhores gestores. Então, aquelas que têm sucesso e têm histórias interessantíssimas. Essa semana eu estava lendo a história da Tramontina, por exemplo, e ela começou como uma fábrica de ferradura no Rio Grande do Sul. Hoje ela vende para 80 países, tem uma série de empresas. Mas foi toda uma estruturação que a parte da pessoa física estruturou a pessoa jurídica. Então, se a gente se considerar nós como uma pessoa jurídica, o nosso ego sendo gestor de uma série de pedaços nossos que estão dentro de nós vamos conseguir resolver isso. É lógico que no caso da família, destrói. Eu já vi casos interessantíssimos que cabe naquela frase, seria cômico se não fosse trágico. Não é? Então, quando houve aquele tsunami, algumas pessoas aproveitaram aquilo e disseram, olha, mandaram uma carta para alguém, eu trabalho aqui em tal lugar e nós pesquisamos e você é herdeiro, não sei de quê, aqui, e a pessoa não tem, mas a gente precisa de recurso para poder fazer esse levantamento dos documentos, esse patrimônio está bloqueado. E eu atendi pessoas no consultório que mandaram 15, 20 mil reais para uma pessoa lá na Turquia ou em outro lugar que eles iam levantar isso. Depois de algum tempo, né, isso foi. E a mesma coisa acontece com relação a esses abusos que acontecem pela internet. Como sair disso? Eu não vejo outra saída senão a autoconsciência, a consciência de si mesmo. A consciência de si mesmo é um poder extraordinário.